E os acontecimentos que rolaram lá, nos Estados Unidos, com o CIES, né? Isso aí pode de alguma maneira afetar os bancos por aqui? Respondendo, posso É. responder? Óbvio que a gente não. Deixa eu pôr meu lado, Falou, depois claro. você complementa aí. Óbvio que assim, né, como eu falei, qualquer marolinha lá é tsunami aqui, né? Por outro lado, a economia brasileira ainda é muito fechada, os bancos estão em outro patamar de operação, né? Os bancos aqui não dependem muito de um ou outro ativo, são operações completas, né? E eu acho que as dúvidas no Brasil são um pouco diferentes dos Estados Unidos, né? Assim, apesar da gente ter uma coisa em comum, que é a alta da taxa de juros e as consequências que isso tem para o crédito, né? A gente já viu o setor bancário brasileiro já está sofrendo há um tempo muito em questão de inadimplência de pessoa física. A inadimplência do lado de corporate, de empresas, a gente não via há muito tempo. Mas a gente teve o caso da Americanas aí, o que já deve ter uns 2 meses, né? A Uhum. história da Americanas. E com isso acendeu uma luz amarela em crédito de empresas. Eu estava lendo hoje, chegou lá um e-mailzinho, estava falando lá do que o Serasa estava mostrando que em fevereiro desse ano tiveram 103 empresas entrando com recuperação judicial. Fevereiro do ano passado tinham sido 50, 55, sei lá. Então assim, já dobrou o número. Então tem uma preocupação, obviamente. Acho que por enquanto ainda é uma preocupação, mas tem uma preocupação do lado de crédito na parte corporate, se vai piorar ou não. O evento Americanas, ele trigou várias coisas importantes para crédito no Brasil. Sim. Então, assim, eu estava vendo Americanas hoje. Delight, né? Eu estava vendo, por exemplo, fundos de crédito no Brasil. Eles estavam bombando, estavam captando bastante, etc. Já virou a mão. Já virou a mão. Acho que a indústria tem, sei lá, 1,5 tri de crédito, de fundos de crédito, né? A gente, pelas contas nossas lá, se a gente não fez conta errada, teve quase 80 bi de resgate na indústria de fundos de crédito desde o evento da Americanas. Por que isso é importante? Diferente de fundo de ações que tem uma gestão ativa, hoje eu comprei Vale, amanhã eu acho que Petro é melhor que Vale, eu vendo a Vale e compro Petro. Normalmente fundo de crédito, ele analisa o crédito na entrada do portfólio e a maioria das vezes ele carrega aquele crédito até o final. No momento que o sistema entra com 80 bi de saques, resgates para a indústria de crédito, esses gestores eles são obrigados a vender o crédito dele que está na carteira. E quem compra no momento desse? Para comprar, alguém vai pagar menos, vai querer uma taxa maior, vai querer um desconto naquele papel. Então, aí um banco olha aquilo e fala, putz, mas o secundário da dívida dessa empresa, né, do mercado paralelo, está tradando a tanto, por que eu vou fazer esse novo empréstimo para ela? Então, assim, são eventos isolados que vão se comunicando, né, através do sistema e que vai piorando a situação toda. Então o banco já não está muito afim de emprestar. Aí tem aquela história, Selic a 14, qual o business que é viável? Em 5 anos esse cara vai ter dinheiro para me pagar? Pagando Selic, spread em cima da Selic de 14%. Então assim, já começa a bagunçar o sistema inteiro que estava fluindo muito bem. Então, por isso que eu tenho um pouco de certo pé atrás assim, da questão dos Estados Unidos, porque assim, muitas vezes a coisa começa com um ponto lá, o SVB, etc, etc, mas as consequências a gente ainda vai ver. Assim, se o Fed vai mudar a regulação, vai aumentar as normas, vai ficar mais preocupado com os bancos pequenos, vai exigir mais contraparte de dinheiro, etc, etc, ainda é para ser visto. Um outro ponto de bancos brasileiros que eu tenho uma certa preocupação, apesar de que achar que os bancos brasileiros são maravilhosos, os retornos são fantásticos, etc, etc, a gente está num governo novo. Esse governo novo deixa explícito toda hora que quer usar o BNDES de uma forma, né, outro dia o Mercadante falou que quer dobrar o tamanho do BNDES no mandato dele. A, a gente teve recentemente o episódio aí de mudar o cap, né, mudar a taxa máxima do crédito consignado para INSS. Hoje, não sei se está oficial ou não, mas eu vi uma matéria falando que quase 10 bancos já falaram que não vão emprestar mais dinheiro para essa categoria. Então, assim, você já começa a ter outra coisa. Qual vai ser o papel dos bancos públicos, né, Banco do Brasil e Caixa, nesse novo governo? Eles vão entrar competindo exageradamente com os bancos? Então, assim, tem uma série de dúvidas do sistema bancário brasileiro que estão na mesa para a gente discutir. Né? Apesar de que eu acho que tem uma galera aí que fez o L, aí, um pessoal de fundo de mercado e tal, mas assim, tá tendo uma bagunça muito grande, pelo menos na parte econômica,
que a gente ainda está vendo o que vai ser esse novo governo, o que ele quer de fato e quais vão ser as consequências para cada setor da economia. Tem uma outra discussão tributária, vai taxar JCP, dividendos, isso vai impactar os bancos, como isso vai ficar. Então, assim, tem algumas luzes amarelas que, ao meu ver, estão piscando sobre o setor financeiro brasileiro, apesar de eu não ter a menor dúvida da solidez aqui dos bancos brasileiros e, enfim, da capacidade que tem de gerar retornos para os acionistas, etc, etc. Mas tem coisa no radar, tem coisa preocupante, sim, que pode ser. Né? Só lembrando, por exemplo, 2008, né? Eu lembro, o próprio Lula falava, pô, a crise que teve lá nos Estados Unidos foi uma marolinha aqui no Brasil. Mas foi de fato, a gente sentiu muito menos que eles, mas assim, poxa, o Unibanco deixou de existir, Aracruz deixou de existir. Então, assim, foi uma marolinha, mas assim, alguns dedos ficaram no caminho. Né, eu sou bem preocupado com essas questões simples de resolver problemas complexos. Né? Então, assim, tipo, o crédito consignado está muito caro pro aposentado que está ali no INSS. Então, porra, faz uma tabela aí, agora a taxa máxima é essa. Pô, mas não funciona assim, entendeu? Assim, isso é uma solução simples para um problema muito complexo. E isso que eu não gosto no modelo, talvez, desse novo modelo político. Assim, eu tenho muito medo dessas consequências. Assim, sabe? A ideia é maravilhosa, mas a implementação não funciona. Assim, complementando, eu acho que tem uma fala do Harry Mencken, que é um jornalista americano, que vai muito nessa direção. Ele fala para cada problema complexo tem uma solução simples, muito elegante e totalmente equivocada. Né? Eu concordo com o Reis, eu acho que a gente, na Frontier Capital, tem uma visão mais cautelosa com relação a bancos atualmente, e não tem nada a ver com o que aconteceu lá fora. Tá? Eu acho que o Reis já comentou a questão do ciclo de crédito. Eu acho que tem bancos que estão mais adiantados, bancos que estão menos adiantados, né, na digestão de originação de carteiras, né, num cenário de endividamento da família muito alto e tudo mais. E eu acho que isso, de certa forma, já está cristalizado nos múltiplos que a gente vê aí do setor. Mas esse segundo ponto é muito relevante. Tá? A impressão que dá é que o presidente da República, ele sentou no carro da Fórmula 1 e no volante que ele usou na última corrida tinha um botão lá de turbo que ele não consegue, que deu certo quando ele apertou, e agora esse botão não está mais no volante. Tá? Então ele está apertando vários outros botões, né, na esperança que isso vai dar certo. E pode dar errado. Tá? Assim, essa questão que o Reis comentou do cap do INSS, assim, eu acho que quando você faz... por melhor que seja a intenção, né? Quando você faz um movimento que não é baseado em contas técnicas, né? Decisões técnicas, você tem que sempre perguntar assim, qual que é o resultado final, né? O produto fica de pé? Quem que é impactado negativamente? Né? Será que a gente sai dessa medida melhor do que a gente estava antes? Aí o Reis falou muito bem da questão do consignado. Acho que assim, se você pensar, a ideia ela é até bacana, né? Poxa, a gente reduz o custo de crédito, né? Então você vai ter mais gente tomando crédito, logo você vai impulsionar a economia. O problema é que assim, o consignado para de pé. O Reis falou, já 10 bancos estão falando que não vão dar essa linha. Assim, salvo engano, a gente está falando de mais ou menos 250 mil correspondentes bancários no Brasil. Né? Então você pode estar gerando até um desemprego aí nesse grupo de pessoas, né, de trabalhadores. Mas mais que isso, né, a pessoa que você queria beneficiar, na verdade você prejudicou, né? Quando o Itaú, o Bradesco e mais os outros 8 bancos se recusam, né, a dar crédito para o INSS, o consignado, na verdade você está prejudicando essa pessoa. Acho que um outro ponto também super relevante que está sendo discutido agora é a questão de cap de cartão de crédito, né? Acho que o cartão de crédito você tem muito mais alavancas, né, para deixar o produto de pé. Mas tem um impacto relevante. Assim, se você coloca um cap no produto
de crédito, né, você vai ter um impacto no parcelado sem juros, né? Quando você pega os dados, né, da carteira de cartão de crédito do país, você tem um grupo muito pequeno que paga juros e a maioria usa o cartão de crédito quase como moeda ou parcelado sem juros, né? Então, na verdade, quando você coloca um cap para o rotativo, o que você vai fazer? Você vai inviabilizar o parcelado sem juros ou reduzir o número de parcelas, né, que a pessoa vai ter acesso. E no Brasil, assim, essas pessoas, elas não compram, assim, você não compra TV por R$1.000, né? Você compra a parcela de R$100 lá em 10 vezes. Então, quando você abaixa isso, na verdade o que você está fazendo você está prejudicando exatamente a pessoa que você queria beneficiar. Então, assim, se você não tem uma decisão baseada em dados, né, em números, em evidências, assim, acho que você corre o risco de dar um tiro no pé gigante, tá? E a questão do cap, do rotativo, assim, ela é tão importante que ela vai além de varejista, vai além de bancos, ela bate, assim, por exemplo, no business de adquirência, né? Porque se você começa a cobrar juros, né, nas parcelas, então provavelmente os bancos eles vão passar para o lojista em D+2 e não mais no prazo que ele passa hoje. Então, assim, o business de pré-pagamento das adquirências, ele não sei se fica muito de pé, assim, não faz sentido existir. Né? Por que ele existe? Porque você tem um prazo de pagamento, então o cara vai lá, adianta isso. Então, assim, se você paga em D+2, acabou esse negócio. Então, assim, acho que tem vários impactos. Não sei se vocês lembram, em 2008, eu acho, teve uma CPI sobre spread, sobre rotativo, né, no Brasil. Aí, foi banco, foi varejista, foi todo mundo. Né? E sabe o que aconteceu no final dessa CPI? Nada. Porque eles perceberam que é uma equação muito complexa de se mexer. Tem muita coisa lá dentro, que se você mexe numa coisa, você acaba criando um desequilíbrio. Assim, você acaba saindo muito pior do que você entrou. Tanto é verdade que em 2020 o Senado aprovou um cap temporário para o rotativo de cartão de crédito. E quando isso chegou para a Câmara, o Rodrigo Maia falou assim, cara, isso aqui eu vou engavetar, porque não é nossa decisão. A gente, assim, quem vai avaliar isso é o Banco Central, é a entidade que tem os números, né? Tem a turma super qualificada para fazer conta lá e mensurar os impactos. Então, assim, essa preocupação do ponto de vista do governo, fazer esse tipo de medida e entrar na questão de banco público, né? Por exemplo, se o consignado ele não fica de pé, né? Se você tem um cap de rotativo, e aí você começa a ver uma redução significativa de originação nessas duas linhas. Quem que vai assumir isso daí? Né? Quando você vê o presidente da República falar que, olha, eu queria saber qual que é o papel dos bancos, né? No crescimento do país, assim, isso me deixa preocupado. É engraçado, né? Quando a gente começa a falar de quebra de banco gringo, tem uma memória muito ruim, né, cara? Que 2008 foi horroroso. Trauma, né? Mas quando você começa a falar de papel social do banco público, isso também traz um gosto muito amargo na boca, cara. Não sei se vocês lembram o que aconteceu durante o Bom para Todos, no governo Dilma, né? Foi uma destruição de valor muito relevante. Então, assim, acho que eu tô com o Reis, assim, tem uma preocupação muito grande.